O livro Paixão por Vencer, do Dr. Jack Welch, é um daqueles livros, e da Suzy Welch, né? É um daqueles livros que muita gente já tinha me falado para ler e eu vinha deixando de lado, por ser um livro mais antigo, por parecer um livro mais do mesmo, por mais que muita gente, e eu sei que acontece com você também, por mais que muita gente vinha tentando me convencer a ler esse livro, ele até tá lá no nosso escritório no trabalho, lá na RT Performance, na Academia Rafael Toro, e eu vinha deixando ele de lado. Até que eu li algo sobre ele, eu não lembro exatamente o que era, mas era uma parte do livro que me interessou bastante e eu dei chance e comprei o livro Paixão por Vencer. E foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano, mas eu não quero falar especificamente ou sobre tudo que o livro trouxe. Eu quero falar sobre um conteúdo, uma parte do livro que eu li essa semana, que eu tenho certeza que pode transformar a maneira como você encara a sua carreira, a maneira como você encara as suas características profissionais e vai fazer com que você, se implementar essas características ou se descobrir essas características, ser desejado por muitas empresas. Porque o Jack Welch, que é um dos maiores CEOs de todos os tempos, inclusive o Warren Buffett escreveu aqui embaixo, que você não vai precisar de nenhum outro livro de negócios. Porque o Jack Welch falou que ele tem um modelo de contratação e ele leva em consideração 4 características dos profissionais. Eu quero te mostrar quais são essas 4 características. Eu tenho certeza que se você implementar elas na sua rotina, né, de trabalho, no seu arsenal de qualidades, a sua projeção profissional vai se tornar muito mais importante, né? Muito maior, muito mais significativa. Então aqui na página 92, o nome desse modelo é, página 92, eu até tenho aqui anotado quais são os 4 pilares, é modelo 4E e ainda tem um P que eu vou mostrar no final. Então o modelo é 4E e um P. O primeiro E desse modelo significa energia positiva. Vou deixar primeiro o Jack Welch falar ou escrever e depois eu dou as minhas percepções sobre cada uma dessas características. Vamos lá. Acabamos de falar, enfim, energia positiva significa capacidade de seguir em frente, acertar nas decisões e apreciar as mudanças. Pessoas com energia positiva costumam ser extrovertidas e otimistas, sabem puxar conversa e fazer amizades com facilidade. Começam um dia animados e terminam com o mesmo gás, raramente parecendo cansadas no meio do caminho. Nunca reclamam de trabalhar duro, elas amam trabalhar, mas também gostam muito de se divertir. Em suma, pessoas com energia positiva amam a vida. Cara, amar a vida no sentido de a gente precisa entender a importância de profissionais com energia positiva para o nosso ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que se você não é essa pessoa, você tem sempre, todas as empresas têm uma pessoa com esse traço, com essa característica dentro de si. E essas pessoas são as pessoas que jogam o ambiente lá para cima. O que eu quero, e agora visão Pedro sobre esse princípio, sobre a energia positiva e o que o Jack Welch falou. Você não precisa ser extrovertido para ter energia positiva. Você não precisa ser muito carismático para ter, por mais que isso ajude, mas para ter energia positiva você não precisa ser carismático, extrovertido, gostar de conversar com todo mundo, chegar dando oi, chegar fazendo piada. Se você não é assim, eu também não sou e tá tudo certo. O que eu quero entender, e eu quero internalizar, e eu quero que vocês também pensem por esse lado, ou pelo menos reflitam sobre esse prisma, que precisamos, e tem uma palavra que o autor fala que é mudanças e gostar de trabalhar duro, ou pelo menos não reclamar de estar trabalhando duro. E é aqui que eu vejo um problema dos profissionais atualmente. Gente, anota isso. Não existe emprego perfeito. Eu tô vendo muitas entrevistas e muitas pessoas que reclamam o tempo inteiro, porque eu tô trabalhando muito, porque eu tô tendo que ficar até tarde, porque eu tenho projetos difíceis na minha carreira. Cara, não existe problema perfeito. Você tem que escolher qual é o difícil que você quer ter. Se você está numa empresa que valoriza o seu trabalho, tem colegas que você gosta, que faz algo que tem propósito para ti, e às vezes precisa absorver ou abraçar projetos difíceis que te obrigam a trabalhar mais, te obrigam a se destacar mais, te obrigam a se esforçar mais para isso, é o ônus de estar numa empresa que valoriza a performance. Só que eu percebo que a gente vem confundindo as coisas e vem buscando empregos perfeitos, que a gente trabalhe pouco, que a gente ganhe muito, que a gente esteja com pessoas legais, e ninguém jamais pode falar algo difícil pra gente porque nós não estamos dispostos mais a sofrer.
O que o autor quer falar aqui é que as pessoas que amam a vida, que estão dispostas a trabalhar duro se necessário, mas elas querem se divertir, elas abraçam a mudança, porque elas entendem. Esse livro foi escrito em 2005. Agora imagina o peso que essa adaptabilidade tem para os profissionais em 2025, com a inteligência artificial atropelando tudo. As pessoas que não se adaptam, as pessoas que não estão dispostas a mudar, as pessoas que não estão dispostas a fazer um pouco mais, se sacrificar um pouco mais para determinado projeto, essas pessoas, desculpa, não vão conseguir fazer nada interessante na vida. Se você espera o emprego perfeito, se você espera a oportunidade perfeita, se você espera o chefe perfeito, o colega perfeito, o ambiente perfeito para poder performar na tua vida, você vai, infelizmente, ficar esperando pro resto da tua vida, porque essa oportunidade perfeita não vai chegar. A grande questão, e eu repito, é o que é mais importante para você? Se você está num emprego que preza pela performance, são justos, são leais, e o teu trabalho é reconhecido, mas mesmo assim tem colegas que vocês não gostam, talvez vocês não gostem tanto do chefe de vocês. Mas qual é o difícil? Qual é o mais importante? Porque vocês podem mudar de empresa para uma empresa que você ama a equipe, ama o chefe, mas não está alinhado com o teu propósito e você não cresce profissionalmente. Então, são dois tipos de empregos com oportunidades diferentes, com características diferentes, ambos com qualidades e defeitos. O que você prefere? Só que as pessoas muitas vezes querem um emprego perfeito, alinhado com propósito, com chefe, equipe legal, salário bom, trabalhando pouco. Desculpa, não vai existir. Todo emprego, e para falar a verdade, tudo na nossa vida vem acompanhado de uma dificuldade. O relacionamento que mais importante pra gente, que é a nossa família, é cheia de dificuldade. Por mais que você encontre a pessoa perfeita para você, para casar e ter família, vai ter dificuldade. Então as pessoas com energia positiva, elas entendem isso e falam, cara, vamos embora, é isso. Tudo bem, tá difícil, tudo bem, eu tô passando por dificuldade, tudo bem, é desafiador, mas eu abraço essa oportunidade. Pessoas com energia positivas não são as pessoas que se lamentam o dia inteiro. Ah, que saco, hoje eu tenho que ficar até tarde porque a gente tem uma reunião de noite. Ah, que saco, amanhã eu tenho que chegar mais cedo porque tem reunião. Putz, mas eu vou ter que levar trabalho para casa pro final de semana porque não deu tempo de terminar. Para de reclamar. Ninguém aguenta ficar perto de pessoas que reclamam o tempo inteiro. Passe a adotar a visão. Eu não quero, longe de mim, ser uma pessoa leviana e falar seja mais feliz, como se fosse fácil ser mais feliz, mas não. Mas entenda que a paixão pela vida é uma característica importante na nossa vida profissional também, porque ninguém aguenta ficar muito tempo do lado de um pessimista que reclama o dia inteiro. Então, energia positiva é a primeira característica do modelo 4E. A segunda é a capacidade de estimular os outros. Eu quero que vocês entendam, e aqui é o Pedro falando. A capacidade de estimular os outros significa que tudo que nós formos fazer na nossa vida necessita que a gente comunique os outros, que a gente tenha persuasão sobre os outros, e persuasão não é algo negativo, e que a gente convença, estimule as outras pessoas a acreditar na nossa ideia. A minha ideia pode ser perfeita, se eu não souber comunicar, persuadir e estimular as outras pessoas a acreditarem em mim, não vai funcionar. O mundo está cheio de pessoas muito piores do que você, só que elas têm uma capacidade de persuasão muito maior, se comunicam melhor e, portanto, elas estão em posições muito melhores do que você. Então, o conhecimento técnico ele precisa ser aliado ou acompanhado de uma capacidade de comunicar e convencer as pessoas que as minhas ideias e eu sou a pessoa certa para aquilo. A capacidade de estimular os outros é basicamente a tua influência sobre as outras pessoas. E se engana, de novo, quem aqui acredita que precisa ser extrovertido, carismático, simpático para isso? Se você for, ajuda. Mas eu não sou também. E eu preciso entender, dentro das minhas características pessoais, como eu posso convencer as outras pessoas que eu sou a pessoa certa para determinada vaga, determinado projeto, determinada promoção. A questão é, como nós podemos aprender a ter a capacidade de estimular as outras pessoas? E o profissional que estimula, o profissional que tem capacidade de persuasão, que se comunica bem, é um profissional muito importante para toda a companhia. Então, se você tem energia positiva, se você sabe estimular as outras pessoas, saiba que você tem duas características que são fundamentais para qualquer empresa. Vamos para a terceira. É o esforço de tomar decisões difíceis. Esse eu quero ler o que o Jack Welch falou. Veja só, o mundo é repleto de zonas cinzentas. Eu adoro isso.
Anota, o mundo é repleto de zonas cinzentas, ou seja, não é tanto 8 ou 80. Qualquer um pode olhar para um problema por diferentes ângulos. Pessoas inteligentes são capazes de analisar esses ângulos indefinidamente e assim o farão. Pessoas eficazes, no entanto, sabem quando parar de fazer análise e tomar uma decisão difícil, mesmo sem ter todas as informações ou respostas à mão. Poucas coisas são piores do que um gerente de qualquer nível que não sabe dar limites, do tipo que sempre diz, vamos retomar o assunto daqui a um mês e dar uma boa olhada. Ou aquele tipo horrível que diz uma coisa pra você, mas então chega outra pessoa e faz com que ele mude de ideia. Nós chamamos esses chefes de pessoas sem personalidade de Maria vai com as outras. Gente, algumas das pessoas mais inteligentes que contratei ao longo dos anos, muitas vindas da área de consultoria, tiveram grandes dificuldades em fazer escolhas, principalmente quando ocupavam cargos executivos. Em todas as situações, sempre enxergavam opções demais, o que as impedia de agir. Essa indecisão fazia com que suas organizações ficassem num limbo. No fim das contas, para muitas delas, esse foi um pecado mortal. Gente, tomar decisões difíceis. É sobre isso que eu quero falar agora. Desculpa, eu não conheço ninguém que construiu algo relevante na carreira ou criou filhos de bem criados, educados, com valores bem definidos, ou tem uma vida saudável sem a capacidade de tomar decisões difíceis. Quanto mais difíceis forem as decisões que você toma, muito provavelmente mais, entre aspas, fácil, porque não existe vida fácil, vai se tornando a sua vida. Só que a gente precisa aprender a trabalhar com a capacidade de tomar decisão. Gente, eu até vou fechar o livro, tô aqui na página 94, eu vou fechar o livro para falar sobre isso para vocês, que eu quero atenção. Conteúdo, informação, as inteligências artificiais estão atropelando todos nós com essa capacidade. Hoje, para acessar o conteúdo técnico e aprender alguma coisa, o ChatGPT te ensina melhor do que qualquer outra pessoa. Mas a capacidade de tomar decisão sobre o que fazer com esses dados é o que vai diferenciar o profissional mais qualificado para o futuro. É saber que você tem 1, 2, 3 opções. Qual das opções você vai escolher, quando e por quê? É entender um cenário geral e estratégico, ter a capacidade de olhar para as áreas cinzentas, que como eu falei não é 8 nem 80, e tomar uma decisão mais assertiva. A nossa capacidade de fazer isso vai definir o nosso futuro como profissional, porque como eu falei, informação, conteúdo, as inteligências artificiais sabem muito mais do que todos nós juntos, mas o que fazer com esse conteúdo é o que vai diferenciar você como profissional. Então a capacidade de tomar decisões, principalmente tomar decisões difíceis e muitas vezes, escuta o que eu tô falando, impopulares. Se você é um profissional que só se preocupa em tomar decisões populares, ou seja, que as pessoas amam para não ficar de mal com ninguém, você vai ter dificuldade. E eu falo porque eu sou uma pessoa assim, eu não gosto de conflito. E é uma das coisas que eu estou desenvolvendo em mim, é a capacidade de impor limites e a capacidade de lutar pelo certo, mesmo quando isso é impopular. Mesmo quando for as pessoas virarem, torcerem o nariz para ti, você sabe que é a decisão certa e você vai confiar nessa decisão. Essa capacidade de tomar decisões difíceis em momentos críticos e ter confiança que é a decisão certa, mesmo que as pessoas não gostem, é uma capacidade é um valor de um profissional muito requisitado no mercado. Outra coisa, e aqui é a quarta característica desse modelo, é a característica de o modelo de 4E é execução. O quarto E é a execução. Talvez esse quarto E, segundo Jack Welch, pareça óbvio, mas por alguns anos havia apenas os 3 primeiros. Na crença de que essas características eram mais do que suficientes, avaliamos centenas de pessoas, rotulamos como de alto potencial e muitas foram promovidas para cargos de gerência.
Então presta atenção, pulando um pouquinho, olha o que ele fala. Você pode ter energia positiva, estimular todos ao seu redor, fazer escolhas difíceis e mesmo assim não cruzar a linha de chegada. Ser capaz de executar é uma habilidade especial e distinta. Significa que uma pessoa sabe como transformar decisões em ações e então concluí-las. Ainda que haja resistência, caos ou que surjam obstáculos inesperados, pessoas capazes de executar coisas sabem que vencer tem a ver com mostrar resultados. Botar em prática, gente. É não viver no campo da fantasia. É não viver só dizendo o que vai fazer. É não viver no gerúndio. Sabe aquela pessoa que vive no gerúndio dizendo estamos fazendo, ou estamos pensando, ou vamos falando, ou vamos resolvendo. Cara, vai lá e faz. As pessoas, de fato, mais importantes em todas as empresas são as pessoas que executam, que você dá um projeto na mão dela e esse projeto volta executado. Ninguém confia em pessoas que falam e não faz. Ninguém confia em pessoas que vivem falando que vai executar as coisas. E não... Eu falei acho que foi no vídeo passado, ou alguns vídeos atrás, que uma das pessoas que a gente menos pode confiar, ou tem que ter muito cuidado ao ter por perto, as pessoas que não cumprem o que falam. E as pessoas que não executam são as pessoas que não cumprem o que falam. Tenha por perto ou seja uma pessoa executora, uma pessoa que faz, uma pessoa que sabe o caminho, uma pessoa que cruza a linha de chegada. Você pode ser o melhor profissional do mundo, se você não coloca a mão na massa e não vai lá e faz, você não vai sair do lugar. Então, se liga no que o autor fala aqui para terminar. Se um candidato tiver os 4 E's, que são energia positiva, capacidade de estimular os outros, capacidade, até vou ler direitinho porque são 4 E's, né? Energia positiva, estimular os outros, esforço de tomar decisões difíceis e a execução, que são os 4 E's. E se um candidato tiver esses 4 E's, procure por aquele P final. Por isso que o modelo se chama 4E e 1P, que é a paixão. Por paixão, quero dizer uma emoção sincera, profunda e autêntica em relação ao trabalho. Pessoas com paixão desejam de verdade que colegas, funcionários e amigos vençam. Elas adoram aprender e crescer e um impulso ainda maior quando os indivíduos ao redor fazem o mesmo. O curioso sobre as pessoas com paixão, no entanto, é que elas geralmente não estão empolgadas apenas com o trabalho. Tendem a ter paixão por tudo, sabem tudo sobre esportes, fazem tudo pelas universidades onde estudaram. De todas as formas, a paixão pela vida corre em suas veias. Em termos gerais, o que eu quero falar sobre paixão? Brilho nos olhos, gente. Isso ninguém tira de você, isso ninguém te ensina. Mas ao mesmo tempo todo mundo percebe. Se você tem brilho nos olhos, se você tem aquele olhar no sentido de, cara, eu vou fazer, eu quero fazer, eu preciso fazer. Isso as pessoas percebem. Parece que o brilho nos olhos, além de parecer, parece que essa pessoa que tem paixão, ela tem um cheiro diferente. Ela é percebida diferente. Então as pessoas que têm paixão, e talvez seja a paixão seja o canalizador de tudo isso, seja o que joga todas essas características para cima. Porque se você tem paixão, você vai ter uma energia mais positiva. Você vai ter tanta paixão, você vai acreditar tanto em si e nas suas ideias que você vai ter capacidade de estimular os outros. Você vai ter tanta paixão e vai saber com tanta clareza o que é certo e o que é errado, que você vai ter uma maior capacidade ou maior propensão de tomar decisões difíceis. E por fim, você vai ter tanta paixão que você não vai se ver fazendo outra coisa senão executando aquilo. Então esse modelo, eu quero que vocês entendam que o profissional mais requisitado pelas empresas, ele precisa desenvolver esses 4 E's. E lembra que eu falei, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa radiante, com ser uma pessoa extrovertida, com ser uma pessoa carismática, não. Dá para ser introvertido e mesmo assim ser leve, ter uma energia positiva, ter uma boa capacidade de comunicação. Comunicação hoje em dia não tem nada a ver com ser tímido ou não ser tímido, é uma capacidade de sobrevivência no mercado profissional. Se você não se comunica bem, desculpa, para de colocar a culpa na sua timidez e a culpa é sua por não desenvolver essa habilidade, porque é uma das habilidades mais importantes que existem, porque se você não se comunica bem, você não estimula e não persuade as outras pessoas. Então eu quero que vocês peguem essas características que eu trouxe aqui e façam uma reflexão profunda. Eu tenho essas características, o que falta para eu desenvolver elas?
Porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês se tornarem profissionais, somado à capacidade técnica que vocês têm e ao estudo, se vocês tiverem essas 4 características, vocês vão ser muito bem cotados, independentemente da área de trabalho que vocês estiverem. Então, muito obrigado pela companhia, sempre bom estar com vocês. Qualquer dúvida, me manda aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Muito obrigado de novo pela companhia. Não te esquece de curtir, compartilhar e mandar para as pessoas que você sabe que vão se beneficiar com esse vídeo. Até a próxima.